As pessoas quando me procuram para tentar descobrir qual é a fase que o outro está do relacionamento rebote, sabe para que é? E as fases do relacionamento rebote, hein? Quais são? Quanto tempo duram? O que acontece? Onde vivem? Do que se alimentam? Por que eu nunca fiz um vídeo falando sobre fases do relacionamento rebote? A gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Talvez não da forma que você espera, até provavelmente não da forma que você espera, mas da forma que talvez você precise ouvir. Então o que eu te garanto é, esse vídeo vai te gerar muita clareza. Então eu recomendo com muita força que você fique até o final. E se você não me conhece, meu nome é Gilson Venâncio, eu sou especialista em superação de término e ansiedade. Então ajudo mulheres a entenderem esse processo de fim do relacionamento, a superarem o fim do relacionamento, resgatarem a autoestima e seguirem a sua vida, mesmo que ainda amem o seu ex. Então vamos lá, muitas pessoas me perguntam sobre fase do relacionamento rebote. Gilson, me ajuda a descobrir que fase que o meu ex está, que a minha ex está do relacionamento rebote. E por que eu nunca fiz um vídeo sobre essas fases? Olha só, toda vez que eu vou preparar um vídeo para vocês, eu sigo alguns critérios. Primeiro, os meus vídeos são baseados em atendimento, ou seja, eu trago dores reais das pessoas. É por isso que é muito comum a pessoa falar, nossa, esse vídeo aqui você descreveu a minha situação, porque eu estou falando de situações de mulheres e também alguns homens que eu atendo que vivem esses processos. Então, primeiro, eu trago casos reais, coisas que acontecem. Segundo, as orientações que eu dou, que eu faço, que eu utilizo, são baseadas sempre nas próprias experiências de atendimento ou com base na psicologia. Então não tiro as coisas do meu sovaco e saio ensinando para todo mundo. Eu tenho uma responsabilidade de trazer um conteúdo que tenha base para vocês. E por que eu nunca fiz um vídeo sobre as fases do relacionamento rebote? Eu pesquisei muito sobre isso, pesquisei bastante sobre o tema e eu nunca encontrei, até hoje, nada na literatura da psicologia, nenhum material contundente, um material realizado com pesquisas, falando sobre essas fases. O que eu encontro são pessoas que falam as 5 fases do relacionamento rebote, as 7 fases. Eu já vi 4 fases do relacionamento rebote, 5 fases, 6 fases, 7 fases. E é porque eu parei por aí, porque se eu continuar o leilão, eu vou achar 3, vou achar 10, vou achar 18. Só que eu sempre vou no seguinte, tá, qual é a fonte disso aqui? Qual é a base disso aqui? Geralmente não tem base. Então, os artigos que eu já vi falando sobre isso, quando que citavam a fonte, eram de escritores. Não era nada fundamentado na psicologia. E eu vejo um monte de gente ensinando técnica, falando de fase disso, daquilo, que não tem base. Algumas até que a gente traz para mim de atendimento, eu segui a técnica de X, eu segui a técnica de Y. Eu falo, tá bom, cara, de onde vem essa técnica? E quando a pessoa explica a técnica, você não precisa saber muito de psicologia de comportamento humano para entender onde isso vai dar, para entender qual o possível desfecho, quais são os possíveis riscos de seguir essas técnicas. E geralmente, quando a pessoa fala seguir a técnica X e Y, eu falo, olha, pode acontecer isso e isso. E a pessoa fala, caramba, isso foi exatamente o que aconteceu. Eu falei, porque se você entende minimamente de comportamento humano, você consegue prever onde é que isso pode dar. E é a mesma coisa que eu vejo. Eu não estou dizendo que as pessoas que falam das fases do relacionamento rebote que não tem base. Eu estou dizendo que eu nunca encontrei bases fundamentadas. Quando eu encontro a descrição dessas fases, que tem gente que cada um chama de um nome, essas fases, quando eu começo a olhar, por exemplo, vou te dar duas fases aqui que as pessoas falam do relacionamento rebote. A primeira é a fase da paixão ou sei lá, cada um dá um nome para isso. Mas essa fase do relacionamento rebote é a primeira fase do relacionamento rebote. É quando a pessoa está apaixonada. Então ela ainda não consegue ver os defeitos da pessoa. Eu já vi esse nome como fase da surpresa, a fase da paixão e por aí vai. Então a pessoa está apaixonada pelo ex, ela não enxerga os defeitos do ex. Então tudo é um mar de rosas, é tudo mil maravilhas e tudo mais. Aí depois tem outra fase do relacionamento rebote que ela começa a ver os defeitos do ex. Ela começa a ver os pontos fracos, ver as coisas que não estão muito alinhadas. Gente, o teu relacionamento talvez tenha começado assim. O meu relacionamento, que hoje tem 18 anos, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, tem 18 anos de relacionamento, 10 anos de casado, começou assim.
É aquela fase onde você tá obsessivo, tem pensamentos obsessivos, compulsivos, intrusivos, você não consegue dormir direito, você inibe a função do neocórtex, que é a função que realiza, que pensa sobre as coisas. Eu sempre costumo falar, pessoas que estão apaixonadas, um casal apaixonado, nunca duvide deles. Eu não me surpreenderia se eu visse notícias de que um casal apaixonado fez igual o ET, pegou uma bicicleta, construiu uma rampa e foi pedalando, chegou na Lua, pedalando na bicicleta, na garupa ainda. Eu não me surpreenderia, porque pessoa apaixonada, ela não mede as consequências das coisas, então ela faz muita coisa. O problema é, quando chegar lá na Lua, vão perceber, caramba, a gente não trouxe comida, não trouxe agasalho, não trouxe água. Então, os relacionamentos acontecem assim normalmente. Isso não é uma exclusividade de um relacionamento em rebote. E tem uma razão de eu estar te falando isso, tá? Então, começa assim um relacionamento. Talvez o teu relacionamento também começou assim. Você estava apaixonada, aí depois de um tempo, você começou lá, ele tem chulé. Mas pelo menos ele é atencioso comigo. Aí lá, depois de alguns meses, ele é atencioso comigo, mas esse chulé tá me matando, eu não aguento mais esse chulé. Sabe, gente, isso são fases de um relacionamento que acontece normalmente. A única questão é que você pensa, mas no rebote a pessoa está fugindo de alguém, está fugindo do ex. Beleza, mas tem muito relacionamento também que a pessoa também está fugindo de quê? De uma carência. A pessoa está fugindo de ficar só. Eu atendo casos de pessoas que falam, poxa, quando me procuram, tem 2 anos que não superou o relacionamento ainda, 1 ano que não superou o relacionamento ainda. Então, se você for nesse lance de rebote pelo prazo ou não é pelo prazo, você vai se lascar. Inclusive aqui, tem um vídeo onde eu falo sobre relacionamento rebote, tá? Então, qual é o problema disso? Para mim, qual é a grande questão, o grande desafio dessa questão de você falar dessas fases do relacionamento rebote? E antes de falar, me diz o seguinte, está valendo a pena estar aqui o vídeo? Está interessante para você? Se sim, eu vou te pedir, se inscreve no canal, deixe seu like aí, se está te ajudando até aqui. Se não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho e compartilha isso. Pega esse vídeo e compartilha com alguém que está precisando, talvez seus grupos de WhatsApp, alguém que esteja passando por essa fase, esteja aí querendo saber que fase que o outro lado do relacionamento rebote, tá? Beleza? Qual é o problema disso, ao meu ver? E outra coisa, tem um grupo também do Telegram, tá? Deixa lá na descrição do vídeo, um grupo do Telegram, para você poder saber das novidades. Vai lá. Qual é o problema que eu vejo dessa questão? As pessoas quando me procuram para tentar descobrir qual é a fase que o outro está do relacionamento rebote, sabe para que é? É para monitorar o relacionamento da pessoa. Deixa eu ver em que fase ela está. Gilson, eu acho que ela está na fase X, sabe por quê? Ela postou uma foto com 2 taças. E aí alguém falou na internet que quando alguém posta 2 fotos, uma foto com 2 taças, é porque está na fase X. Cara, olha só, ainda que ela estivesse na fase X, não existe ninguém no mundo, nem o próprio casal que está no relacionamento rebote, que consegue dizer para você quanto tempo vai durar aquela fase, ou aquela pseudo-fase, aquela suposta fase. Não há quem possa dizer quanto tempo aquela fase vai durar. Eu já atendi, gente, já vi de tudo em atendimento. Eu já vi gente num relacionamento que era realmente um relacionamento que parecia, tinha todos os indícios de um relacionamento rebote, tirar uma menina do cabaré. Menina que estava lá, trabalhava num prostíbulo, e o cara chegava e falava com semanas, vou tirar daqui, você vai morar comigo. Tirava a menina do prostíbulo para ir morar com ele. E depois, com um anel de noivado, e depois de mais 2 semanas, o relacionamento acabava. E a menina tinha que voltar pro cabaré para trabalhar lá de novo. Eu já vi cada coisa que você não faz ideia. Eu já vi relacionamento rebote durar. Eu já vi a pessoa sair de um relacionamento e falar, Gilson, eu descobri que o meu relacionamento começou com um rebote. E ele voltou para ex e durou 2 anos de relacionamento. Então a questão é a seguinte, mais uma vez para reforçar, eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que essas fases não existem, que isso não acontece. Eu até concordo, sim, que em alguns casos, essas fases que as pessoas relatam, alguns vivem sim. O problema é você querer encontrar um padrão em todo o relacionamento rebote, porque cada pessoa vai viver o seu relacionamento, ainda que seja rebote, da sua forma. Pessoas vivem relacionamentos rebotes de formas diferentes, passando ou não por fases e com duração diferente também. Então não existe
Essa questão de as pessoas vão viver esse processo aqui, essas fases aqui. Acontece a mesma coisa com o luto, mas o luto eu vou falar mais profundamente sobre isso em um outro vídeo. Então, pelo amor de Deus, para de se ligar nesse negócio de tempo, de fase, de tempo de relacionamento, rebote. Sabe por quê? Senão você mesmo não consegue se desprender disso. Se desprender disso. Existe um outro caminho. Existe o caminho de você voltar esse processo para você, de você compreender tudo o que está acontecendo, de você entender esse processo, de você superar esse término, esse fim de relacionamento, para que você possa seguir a sua vida, para que você possa lidar com tudo que você está sentindo, com essa confusão que você está sentindo, com essa autoestima que está totalmente abalada. E aí, esse convite que eu quero te fazer é o caminho da consciência, de encarar as coisas de forma madura, adulta, sóbria, sem ficar entrando nesses joguinhos aí. Você não está num videogame não, que tem a fase 1 e a fase 2 e tal. Isso não é um videogame, isso é vida real. E se você quiser seguir por esse segundo caminho da sobriedade, da maturidade, da consciência, eu consigo te ajudar, tanto com os vídeos aqui de forma gratuita, quanto com os meus atendimentos. Então vou deixar aqui o meu WhatsApp, caso você queira saber mais sobre como funciona o meu atendimento, como eu posso te ajudar a entender esse processo, superar esse término muito mais rápido, de forma mais saudável, recuperar o seu amor próprio, sua autoestima e seguir a sua vida, mesmo que você ainda ame o seu ex. Agora me diz o seguinte, fez sentido esse vídeo para você? Te ajudou? Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Vou deixar os links aqui embaixo para você, do meu WhatsApp, do grupo do Telegram, para você saber das novidades. E se tiver algum vídeo, algum tema que você queira sugerir, comenta aí, deixa aí embaixo, participa comigo e a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.